Boa noite, Gessiana, Priscila, Paula. Que bom, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sara, lembrei de você, Matos. Boa noite, seja bem-vinda novamente. Que bom. Ai, que bom. Ru Cavalcante, não podia perder sua live. Que bom. Seja muito bem-vinda. Espero suprir aí toda a expectativa. Que bom, Sara, que você tá aqui de novo. Você tem sido, ó, assídua. Sua irmã vai vir hoje? É Sueli, né? O nome dela? É tanta gente, né? Mas minha cabeça ainda costuma funcionar, costumo lembrar nomes. Mas é muita gente mesmo, né? Graças a Deus lá na área de membros, são muitas mães, muitos e-mails que eu recebo por dia, direct, então acabo não conseguindo lembrar de tudo, mas fico muito feliz, né, com a companhia de vocês aí. Tem gente que tá aqui bem assíduo mesmo, tem frequentado todas as aulas, isso é um motivo de alegria muito grande para mim. Então, gente, olha só, hoje, o que que acontece no nosso último encontro? Na verdade, eu já tenho percebido isso há algum tempo, que assim, a live ela começa com muita gente e depois vai saindo. E a gente estava conversando, discutindo, algumas mães dando sugestões também. E a gente entendeu que realmente nem sempre a gente consegue ficar disponível 1 hora. Eu sou mãe, eu sei que a rotina é corrida e às vezes parar o nosso dia 1 hora fica difícil, né? Até mesmo porque é um horário aí ou que tá fazendo criança dormir, ou que a criança acabou de dormir e aí tem que organizar tudo pro dia seguinte, colocar em dia tudo que ficou faltando. Então nós vamos tentar fazer mais rapidinho essa live de hoje, tá bom? Eu vou tentar fazer em meia hora, ser bem objetiva, falar tudo, né, aí que eu prometi para vocês das 3 estratégias. Vou tentar fazer em 30 minutos, tá bom? Vocês sabem que eu acabo me empolgando e falando demais. Pode ser que a gente passe um pouquinho, mas eu vou tentar ser muito rápida, objetiva, para que a gente consiga aproveitar bem o tempo que tá aqui, tá bom? Então, ó, quem já tá aí, quem já entrou, fica aqui comigo, porque eu tenho certeza, né, que é um tema aí bem interessante, que vai te ajudar muito e que a gente, né, vai terminar mais rápido para que você ainda assim consiga fazer todas as tarefas aí que precisa na sua casa, tá bom? Para quem tá aqui a primeira vez, ainda não me conhece, eu sou Milene Henrique, sou nutricionista materna infantil e idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo, que graças a Deus tem crescido cada dia mais, alcançado mais pessoas, e eu sou pura gratidão a Deus por ter chegado até aqui, por nós conquistarmos, né, aí tantas pessoas que nos dão o privilégio de estar aí acompanhando o meu trabalho. A nossa comunidade hoje já tem mais de 5.000 mães, pais, vovós, profissionais, e aí todo mundo, né, acompanhando aí para tentar melhorar a alimentação do filho. E aí, hoje nós vamos falar sobre 3 maneiras bem criativas de incentivar o consumo de alimento. E por que eu decidi falar isso? Nós já tivemos alguns encontros e que eu sempre falo do que não fazer, né? De não pressionar, de não chantagear, de não barganhar. Então, existem algumas coisas que nós já conversamos aqui. Quem não teve a oportunidade de ver as lives, elas estão indo todas para o YouTube. Gente, nem sempre eu consigo fazer na semana, tá? É muito corrido mesmo. Mas na medida do possível eu tô colocando lá no YouTube todas as lives, mas todas as semanas tem vídeo novo. Então quem ainda não é cadastrado no YouTube, vai lá assim que a live acabar no YouTube do Bebê Bom de Garfo, né? O meu canal lá. E mesmo que não seja live, semanalmente tem conteúdo muito interessante e eu tenho deixado todas as lives salvas também. E aí, né, vocês conseguem ver novamente, acompanhar aí.
A Sara tá falando, né, que o filho não funciona nem na chantagem. O que acontece, gente? Por que é importante a gente falar desse tema aqui hoje? Ter um ambiente que promova a aceitação de alimentos é fundamental, e isso para a criança tem que ser por meio do lúdico. Não existe argumento que a gente vai usar e que a criança vai ter o lado racional aguçado a ponto de entender. Então a criança ela não vai ter maturidade para entender que ela precisa comer algo porque faz bem para a saúde, porque tem um nutriente essencial para o seu desenvolvimento, né? É óbvio que a criança não vai aprender isso, não vai conseguir entender, porque isso não é palpável, não é concreto, né? Como assim? Ela tá crescendo, desenvolvendo? Então, para que você vai falar assim, tem que comer cenoura para crescer e desenvolver? Não vai funcionar, né? Ela sabe que ela nasceu um bebezinho pequenininho e que ela tá crescendo. E aí vai ficar ainda como, de certa forma, uma mentira, né? Assim, minha mãe tá falando uma coisa que não é real, não é aquilo que eu percebo, não é aquilo que tá acontecendo na minha vida. Então, eu não sei qual é o recurso que você tá usando aí na sua casa, mas eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui comigo consegue dar um relato de uma estratégia que não funcionou. E pelo contrário, né, gente? A gente usa essas estratégias na melhor das intenções, mas quando elas não funcionam, geralmente elas trazem malefícios, né? Então não traz benefício e ainda pode prejudicar. Então aquela criança que se sente pressionada quando os pais pressionam muito para comer, a criança que acha que tudo que ela vai ganhar na vida, né, ela precisa de uma chantagem, de uma barganha. Porque se comer tudo vai ganhar a sobremesa. Isso tem muitos efeitos negativos, porque, né, não é assim que a gente precisa estimular. De fato, essa criança ela pode até comer ali momentaneamente por obrigação, mas não é isso que vai fazer com que ela coma de verdade. E o objetivo, gente, do Bebê Bom de Garfo, eu sempre falo isso com todo mundo, é ensinar a comer com prazer, não é ensinar a comer a qualquer custo, né? Essa criança, ela não tem que aceitar essa comida goela abaixo, ela tem que entender que comer de forma saudável é prazerosa, é gostoso, né? A gente pode comer bem e comer sentindo prazer nisso. Então, enfim, resumidamente, já falei aí dos problemas de não usar essas estratégias. Mas e aí, Milena? Então, o que eu vou fazer? Né? Já sei que isso é errado, mas como que eu vou conseguir estimular? E aí, por isso, eu trouxe aqui, então, né, essas estratégias. Se liguem nessas dicas, anotem, tá, gente? Se não conseguir anotar agora, tudo bem, vai lá no YouTube que vai estar salvo depois. Mas, como eu te prometi, né, conforme combinado aí, eu vou ensinar aqui 3 estratégias, mas vocês vão aprender aqui durante esse nosso encontro muitas outras dicas dentro dessas 3 estratégias. Então, vocês vão sair daqui, assim, cheia de ideias para poder colocar em prática, tá certo? Então, vamos lá para a primeira delas. Anotem isso. Parece óbvio, tá? Mas da forma que eu vou tentar aqui, né, passar para vocês, vocês vão ver que não. Qual que é a primeira estratégia para a gente estimular o consumo de alimentos de forma lúdica? Promovendo um ambiente estimulante, mesmo que isso custe sair da rotina. Milene, como assim sair da rotina, né? Eu falo tanto aqui sobre rotina, né, gente, da importância da rotina, e isso de fato, tá? Não tô voltando atrás e nem sendo contraditória. A rotina ela é fundamental para estimular a aceitação de alimentos de uma criança. Por quê? Quando a criança ela tem a previsibilidade do que vai acontecer, quando ela sabe o momento da refeição, quando ela consegue entender isso dentro daquele contexto que ela vive ali ao longo do dia, essa criança, a gente vai conseguir direcionar o apetite da criança para o momento certo. Sem contar que o organismo, ele vai se adaptar a necessitar de comida naqueles momentos. Provavelmente todo mundo aqui também já teve, assim, momentos... Tá, vou dar o meu exemplo aqui. Eu não tomava café da manhã quando eu era adolescente, né? Enfim, eu ia para aula de jejum, já contei isso para vocês, eu não sentia fome.
tomar café da manhã para mim era um sacrifício. E aí, depois que eu vi a importância disso, eu comecei a colocar essa refeição na minha rotina. E eu consegui me acostumar a tomar o café da manhã. No início eu adorava? Não, eu não adorava. Mas hoje o meu corpo sente falta disso. Eu preciso tomar café da manhã. Se eu não consumo café da manhã, eu fico fraca, eu passo mal, enfim. As nossas crianças, quando a gente vai acostumando ela dentro de uma rotina, é isso, o organismo ele vai entendendo que aquele é o momento de comer e aí, consequentemente, ele vai começar a pedir comida naquele horário, tá? Então, isso é a importância da rotina. Mas como sair da rotina é uma coisa que vai ajudar muito vocês. Porque, gente, estar dentro de uma rotina é importante, mas sair da rotina também pode ser tão importante quanto para estimular a aceitação de alimento. O que acontece? Já repararam como que funciona com vocês, assim, quando vocês estão num local diferente, comendo uma comida diferente, num restaurante diferente, ou com amigos, a gente acaba comendo mais, a gente tem o apetite estimulado. E é isso que a gente tem que fazer para quebrar a rotina. Então, quando a gente tá nesse contexto diferente, a gente pode ter o nosso apetite estimulado. E aí, gente, como que eu posso fazer isso, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Gente, eu tô trazendo aqui pra vocês 3 dicas, mas no curso do Bebê Mão de Garfo eu falo, assim, diversas, tá bom? Tem muita coisa. Mas eu tenho certeza que com essas dicas aqui, colocando em prática, vocês já vão notar a diferença. Então, como que eu saio da rotina? Por exemplo, fazendo um piquenique. É possível, gente, a gente fazer piquenique tanto dentro quanto fora de casa. Então, assim, por exemplo, tomar um café da manhã no parque com seu filho. Olha que genial, né? Você tá saindo da rotina, você tá quebrando um padrão. Então, isso pode estimular com que o seu filho coma melhor. Estar num ambiente, né, gostoso, num momento prazeroso, além de você estar vivendo bons momentos em família, você ainda está criando memórias afetivas e relacionando o seu filho muito bem com o alimento. Lembra que para o seu filho ter uma boa impressão que comer é bom, comer é prazeroso, é saudável, você precisa proporcionar esses momentos para ele. Então, se você sair e for tomar café da manhã num parque, você pode inclusive levar alimentos que não fazem parte da preferência. Como que eu faço na minha casa, gente? O Arthur e o Heitor comem muitas frutas, praticamente todas. Na verdade, o Heitor aceita todas as frutas. O Arthur já tem 4 anos, então ele tem aquelas que ele prefere e aquelas que ele fala, mamãe, essa eu não quero. E aí, o que acontece? Ele ama fazer piquenique. Quando a gente vai fazer piquenique, eu geralmente levo essas frutas que não são da preferência dele. Porque se tiver em casa, todos os dias ele vai querer escolher as mesmas. Mas se a gente sai e tá num ambiente que eu já levei aquilo que eu pré-selecionei, né? Então, ele vai ter que escolher uma daquelas. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui o que não é tão da preferência, né? Não é que ele não coma, ele come, mas se tiver outras opções em casa, não são as primeiras a serem escolhidas. Por exemplo, maçã é uma fruta que não é a da preferida dele. E aí, quando a gente vai fazer piquenique, eu aproveito para levar maçã. E aí, o que acontece? Vocês podem levar 3 frutas, por exemplo, e aí lá no momento perguntar, filho, você quer maçã, você quer goiaba ou você quer ameixa? Tá? Tô dando um exemplo. Vamos supor que a criança só come banana. Então, vai fazer piquenique num momento, né, bem agradável aí e leve essas frutas diferentes. Ele vai ter essas 3 opções que são pré-selecionadas. Ele vai se sentir ouvido e respeitado porque você perguntou ali pra ele, né? Mas aí não vai ter toda aquelas opções que geralmente ele escolhia em casa. Então, né, eu falei do piquenique fora e dentro de casa. O piquenique fora de casa seria isso, num parque, por exemplo. O piquenique dentro de casa, gente, é forrar uma toalha no chão e fazer um piquenique. Aqui, o Arthur adora. E às vezes ele fala assim, mamãe, vamos fazer piquenique? Ótimo, filho, vamos fazer piquenique. Ele já vai lá no guarda-roupa, pega a toalha, estende no chão e aí a gente vai comer no chão.
O simples fato da gente não comer à mesa já deixa ele assim muito mais motivado. Pô, todos os dias ele come à mesa. Quando a gente quebra essa rotina, quando a gente come no chão, é um momento diferente, né? Que ele entende como algo. Não é que ele entende, né, gente? De fato é algo bem prazeroso. Então, olha que coisa simples que pode ser feita para poder quebrar a rotina. Além disso, gente, almoçar num lugar legal, né? Levar o filho aí para um lugar que ele goste muito, que tenha um playground maravilhoso. Mas, Milene, como assim eu vou levar meu filho para onde tem playground? Ele vai querer só brincar e não vai comer. Gente, cuidado com a forma com que você se propõe. De fato, se vocês levam a criança num lugar com muitos atrativos infantis e querer obrigar o seu filho a comer para depois brincar, é óbvio que não vai funcionar, tá bom? Não é só na casa de vocês que a criança tem dificuldade alimentar. Na minha casa, que meus filhos comem super bem, se eu fizer isso, provavelmente não vai funcionar também. Então, você pode combinar com ele. Filha, a gente tá em um lugar muito legal. Lá você vai poder brincar muito e a gente ainda vai ter um momento prazeroso para almoçar. Então, combine que ele vai chegar lá, ele vai brincar por um tempo e depois disso ele vai se sentar à mesa junto com vocês para comer com a família toda. E aí, gente, permita que seu filho faça isso, né? Lembrando que se você prometeu, você precisa cumprir. Então, vai mais cedo, né? Se geralmente o almoço é por volta de meio-dia, chega no restaurante 11, 11h30, para que ele tenha esse tempo de explorar o ambiente, para que ele tenha esse tempo de brincar, de fazer as atividades que ele deseja e depois ele se sente à mesa para poder comer junto com a família, tá bom? E aí, gente, fazer atividade de transição nesse momento também é muito importante. Quem não sabe que é atividade de transição, né, confere aí nos vídeos, no Instagram, eu tô sempre falando disso também nos stories, lá no YouTube, enfim, tá bom? E aí, uma outra estratégia dentro dessa de promover um ambiente diferente, gente, aí eu já tô falando de coisas que podem ser feitas dentro de casa mesmo. Por quê, gente? É importante a gente quebrar essa rotina, mas mesmo dentro da rotina que já é estabelecida na sua casa, que a gente não vai quebrar a rotina todos os dias, que aí deixa de ser rotina, né? Se cada dia você tá fazendo num horário diferente, num local diferente, deixou de ser rotina, deixou de ter a previsão que o seu filho precisa. Então, essa rotina é para as exceções. Quando vocês estiverem em casa, vocês podem estimular também, mesmo fazendo os alimentos que já são de costume. Então, por exemplo, a criança gosta muito de um purê de batata. Você já experimentou fazer um purê de uma cor diferente? Você vai fazer o purê de batata, mas você vai colocar uma cor diferente nele. Como? Você pode usar um pouquinho de beterraba cozida, por exemplo, e bater ela no liquidificador, né, com bem pouquinho de água para ficar uma polpa grossa e misturar nesse purê de batata. Você pode fazer isso com espinafre também. Enfim, gente, eu não estou ensinando, pelo amor de Deus, eu não estou ensinando a esconder comida, esconder alimento para criança, tipo assim, ficar nutrida, mas não saber o que está comendo. Não é essa a estratégia. A estratégia é fazer com que seu filho tenha interesse pelo novo. E aí, a partir disso, a gente vai introduzindo os alimentos, tá bom? De forma lúdica. Porque se você falar assim, filho, você precisa comer a beterraba porque a beterraba tem ferro, não vai funcionar, né? Então, se você faz uma beterraba, um purê rosa, né? Um purê de batata com beterraba, é importante que não seja o purê de beterraba. Naquele momento, para o seu filho, para sua filha, é o purê da princesa, é o purê da Peppa. Se for um purê de espinafre, né? Se você colocou um pouquinho de espinafre, deixou de ser um purê de batata verde com espinafre. Não é isso, né? É o purê do dinossauro, é o purê, sei lá, do Shrek. Shrek não faz muito sucesso com as crianças não, né, gente? Nem sei se elas gostam disso. Mas, enfim, é só dando ideias para que vocês consigam pensar o que vai funcionar na sua casa. E aí, gente, vale até corante alimentício, né? Tem corante próprio para colocar em alimento. Então, se você comprar aí o corante, a anilina azul, você pode fazer o purê do menino gato. Olha que legal, Arthur ama PJ Masks. Então, você pode fazer o purê do menino gato. Olha que magia, não? Imagina para criança o quanto isso é visual, o quanto é atrativo.
é óbvio que a criança vai querer, né, consumir, ela vai querer provar. E aí, gente, ainda dentro da rotina, mesmo em casa, aí, né, como eu falei, em tudo isso que vocês fazem no dia a dia, vocês podem também mandar mensagens subliminares para o filho de vocês. Aí, quando eu falo isso, o que que significa? É o famoso discurso do mineiro, né? De comer pelas beiradas. O que que é isso, gente, comer pelas beiradas? A gente não vai diretamente ao ponto, a gente vai devagarzinho, de mansinho, conquistando esse espaço, mandando essa mensagem. Como que a gente faz isso com crianças? Com brinquedos. Ah, por exemplo, às vezes a gente não tá com vontade de comer, a gente tá cheio, mas a gente tá folheando uma revista e a gente vê a foto de um prato muito gostoso, assim, né? Que parece muito gostoso, ou um prato que a gente gosta muito. A gente vai ter vontade de comer, gente, independente da gente estar satisfeito ou não. Né? Você acabou de jantar e vai assistir televisão, e aí a propaganda passa lá, sei lá, uma coisa que você gosta muito, você tem vontade de comer, né? Por que que a indústria vende tanto? Por que que a Coca-Cola vende tanto? Todo mundo sabe que não é saudável, mas você tá ali assistindo televisão e tá em todo momento vendo, né? Aí você sai na rua, tem o outdoor, aí você abre a internet, tá lá em algum momento, ou seja, tá sempre aparecendo para você. Quando você faz isso com a criança, a gente está trabalhando essa mesma coisa, trabalhando esse mesmo lado. Então, aí eu tô falando fora do contexto de alimentação. Se você está lendo um livro para o seu filho e o seu filho gosta do livro ali, ele está envolvido e nesse livro tem algum alimento, isso vai despertar a curiosidade. Tem gente falando aí, né, de dicas para bebês. Criança, gente, menor, não tem o poder de compreensão, na verdade, assim, não tem o poder de expressão, mas tem o poder de compreensão. Então, se eu ficar tentando usar alguns argumentos com os bebezinhos, isso não vai funcionar. Mas, por exemplo, o Heitor, o Heitor tem 1 ano, né, gente? 1 ano e 1 mês, na verdade, 1 ano e 2. Ele já consegue sentar e ouvir o livro que eu tô lendo, né? Então, às vezes, assim, no momento de leitura daqui da minha casa, eu junto os dois e a gente vai ler. É claro que, né, tem que ter gravuras, muitas gravuras, tem que ser um livro pequeno, muito chamativo. Mas aí a gente vai falando isso para essa criança. Aqui em casa, né, todo mundo que me acompanha sabe, o Arthur não é fã de cenoura. Mas muitas vezes ele come cenoura, né? Assim, ele não gosta de colocar cenoura crua no prato. Mas ele come cenouras de outras formas. E aí é interessante porque ele tem um livro que ele ama. E lá no livro tem um coelho que vai no sítio da vovó e colhe cenoura. E aí, quando ele lê esse livro, quando a gente, né, lê isso com ele, eu percebo que melhora a ingestão dele. Por exemplo, ele tem um outro livro aqui, aliás, é nesse, não é no mesmo livro, mas é da mesma coleção. Que esse coelho vai ao supermercado. E aí lá no supermercado tem muitas coisas. E quando a gente lê o livro, o Arthur pede para comer aquilo que tá lá no livro. Então, né, assim, ele, por exemplo, tem pêssego. Ele fala, mamãe, que vontade de comer um pêssego. E aí, com o Heitor, ele ainda não pede, mas ele já tá vendo aquela imagem, ele já tá vendo essa figura, ele já tá entendendo. Tem gente perguntando o nome desse livro, é um livro do Bibo. Depois, gente, a gente pode marcar um encontro. Tem gente até sugerindo aqui, né? Fazer uma sequência de lives. A gente pode marcar um encontro para eu poder mostrar alguns materiais para vocês. Porque tem muita coisa que eu poderia falar disso aqui. É igual eu falei, né? Lá no curso, assim, são muitas aulas pra gente poder resumir aqui tão rapidinho. Mas é isso. Então, assim, quando a gente pega outros joguinhos, né? Quebra-cabeça, jogo da memória, tem uns brinquedos que eu acho muito legais, assim, e esse serve pra bebê, tá, gente? Pra crianças menorzinhas, que é de velcro, que são dois, é de plástico, assim, e aí a fruta, o legume se divide ao meio, se divide em dois, e a criança consegue encaixar. E aí tudo isso a gente vai mostrando pro Heitor, olha que legal, filho, é a banana. E aí ele coloca lá, junta, ele vai vendo essas figuras, a gente vai lendo.
ele não expressa, ele ainda não vai falar como o Arthur, mamãe, eu quero comer isso que tá aqui no livro. Mas ele já entende. E com certeza, gente, é nítido. É assim, como eu faço educação nutricional e eu trabalho com isso, eu consigo ver os resultados, porque eu já vou fazendo, né, cheio das intenções. Então, assim, como eu falei, a gente poderia marcar realmente um encontro só para falar disso. Tem muita coisa mesmo que eu posso falar. E aí, gente, até aproveitando, né, esse gancho aí que eu falei que com o Heitor, ele já consegue perceber, né? A gente não fica, ele não fica expressando, falando eu quero comer isso, mas eu já consigo entender como eu trabalho com a educação nutricional, eu sei que eu tenho uma segunda intenção naquilo ali. Gente, é fato, dependendo do cardápio aqui na minha casa, eu sempre vou levar para uma historinha, eu invento histórias. Aqui em casa a gente adora inventar música, história. Arthur é alucinado com teatro, então a gente inventa peças de teatro. A gente faz muitas dessas brincadeiras. E aí eu sempre coloco ali, né, uma pulguinha ali de algum alimento que a gente vai comer. E sabe o que é bacana disso? Porque tem que ser natural. Tem que ser de uma forma muito sutil, muito suave. Se o seu filho entender que você tá ali, né, com segundas intenções, não vai ter o mesmo resultado. Gente, nós sabemos dessas segundas intenções, mas a criança não precisa saber disso. Ela só precisa entender que ela tá tendo um momento de curiosidade, de criatividade, de brincadeira, um momento prazeroso com a família. É isso que tem que ficar no registro da criança. Isso vale, gente, principalmente não, né? Mas também vale para aquelas crianças que já sofreram algum tipo de pressão e hoje tem um trauma muito grande com o alimento. Como, né? Eu recebo muitas mensagens. Lá no curso do Bebê Bom de Garfo tem muita mãe que fala assim: ai, meu filho comia muito bem e hoje ele não suporta nem ver a comida. É isso. E elas perguntam, né? Sempre a mesma dúvida. Como que eu vou estimular meu filho? Como que eu vou chamar a atenção dele de novo e fazer com que ele aceite se alimentar? É isso, gente. É por meio do lúdico, é por meio da brincadeira, tá? Não vai ser forçado. Essa live vai ficar gravada, tá, gente? Tem gente perguntando, vai ficar gravada. Eu vou mandar pro YouTube, porque lá no YouTube vocês conseguem assistir em qualquer momento. Ela não sai, né? Aqui no Instagram ela sai depois de 24 horas e vocês não conseguem pausar, não conseguem voltar. Lá no YouTube permite vocês fazerem tudo isso. Então, saindo daqui, se inscreva lá no canal, ativa a notificação, que isso tudo vai estar salvo lá. Então é isso, gente, né? Despertar o interesse da criança aí por meio dessa associação que vai ser para a criança, ela não vai perceber, para a gente sabe que tem uma segunda intenção ali, mas não é esse o registro. Lembrando que quando vocês fizerem o purê do dinossauro aí na casa de vocês, não tem nem que, ai, vamos comer espinafre hoje. Não, vamos deixar isso para outro momento, tá bom? É muito importante que você saiba como fazer isso. O seu filho precisa entender que ele tá comendo espinafre, que ele tá comendo a beterraba, né? A gente tem que dar nomes, mas nesse momento não é a nossa prioridade, vamos dizer assim, tá? Mas a criança vai aprender isso. Então, prometi meia hora de live, né? Já temos meia hora. E eu só falei de um, mas é porque os outros dois, gente, são bem mais rápidos, são bem mais fáceis, né? Esse realmente tinha mais coisas para falar. Então a gente falou sobre promover um ambiente lúdico. Essa foi a primeira estratégia que eu falei. Promover um ambiente lúdico. E aí dentro disso a gente viu várias dicas. E agora, gente, eu quero até, né, tem a ver também. Eu quero colocar para vocês a segunda estratégia, que é exercitar a imaginação. Todas as vezes que a gente exercita a imaginação dos nossos filhos, a gente está colaborando para que eles sejam adultos criativos, a gente está promovendo um ambiente saudável, a gente está estimulando aquilo que a gente deseja, não só com relação à alimentação, mas com relação a muitas outras coisas. E a gente está criando momentos prazerosos em família. Essa dica que eu vou falar agora, gente,
é muito importante. Sabe por quê? Porque vocês vão ver que vai melhorar a relação do alimento da família inteira, não é só da criança. O que vocês vão fazer, né? Aí, gente, é só dica, tá bom? Eu quero só aguçar a criatividade e a curiosidade de vocês para que vocês tentem buscar as estratégias. Porque, às vezes, por exemplo, né, eu falei aqui do purê do menino gato. Aqui em casa seria um sucesso. Eu nunca fiz, até me deu uma ideia aqui. Seria um sucesso, porque o Arthur ama o menino gato, mas às vezes na sua casa não vai ser aquilo que você vai fazer. Né? Às vezes seu filho não come purê de batata, então você vai pegar a partir de um alimento que ele coma. Então eu tô só dando exemplos para que vocês se sintam motivados a buscar aquilo que seja melhor na sua casa. Então, olha só, dentro de exercitar a imaginação, o que eu queria propor para vocês como exemplo é a dica de contar histórias sobre cada alimento. Então, gente, por exemplo, vocês vão brincar de descobrir o conteúdo daquele alimento. Você deu um alimento para o seu filho e ele vai ter que adivinhar qual que vai ser o conteúdo da próxima colherada, por exemplo. Tô dando um exemplo, tá? Nossa, filha, agora você comeu isso, e agora? O que será que a mamãe vai te dar? Aí, no caso daquelas crianças que comem, né, com os pais oferecendo o alimento. Vocês podem, inclusive, fechar os olhos, né? Nossa, filha, adivinha que é isso que a mamãe acabou de colocar na sua boca? Inclusive, a gente tem uma brincadeira ótima que pode ser feita com relação a isso. Mas, enfim, não vou falar demais, não, senão nós vamos ficar aqui, assim, 2 horas de live. A gente pode marcar um próximo encontro para eu poder passar isso para vocês. Mas olha só, então quando você faz essa brincadeira, você está estimulando a curiosidade. É muito diferente de você virar e falar assim, filho, come essa cenoura. Não, né, colocar a cenoura na boca do seu filho e tentar estimular que ele adivinhe, por exemplo, o que é. Ou então, mesmo que ele esteja vendo, que tem criança que não gosta disso, né? Mesmo que ele esteja vendo, é você tentar fazer com que ele pense, com que ele use a criatividade para poder. Tem gente falando que não vai nem dormir. Se eu não falar, calma, gente. Não, imaginem a minha ansiedade, que eu fico querendo falar tudo também para vocês, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. O Instagram nem permite. Então, vamos supor, né? Eu tava falando aí do exemplo da cenoura. Mesmo que você não vende os olhos, não tampe os olhos do seu filho, imagina que legal você dá a cenoura para ele e fala assim, filho, isso é doce ou isso é salgado? Nossa, olha, gente, uma aqui que eu usei aqui em casa, assim, recente. O Arthur não tava querendo comer pepino. E aí eu coloquei o pepino na boca dele e falei assim, filho, olha, coloquei assim, né? Eu coloquei primeiro na minha boca e mastiguei. E aí dei um pra ele, ele colocou a boca e aí eu falei assim, filho, olha que barulho legal que esse pepino faz. Ele é crocante e quando a gente morde, ele faz um barulho. E aí ele foi mordendo e prestando atenção naquilo. É mesmo. E aí né, o pepino ficou lá no prato. E aí todas as vezes ele falava assim, vou fazer o barulhinho. E pegava o pepino de novo. Então, assim, né, mais uma dica. Vocês podem usar isso com várias coisas aí na sua casa. Mas assim, para as crianças maiores também, vocês podem até falar assim, nossa, filho, tô dando exemplo ainda da cenoura, né? Cenoura acaba sendo um exemplo preferido, assim, porque eu uso muito isso na minha casa, porque é um legume que o Arthur não gosta. Mas, então, assim, eu coloco, né, a cenoura lá no prato e aí falo assim, por exemplo, nossa, filho, sabia que a cenoura tem um negócio que chama caroteno? A criança não vai entender nada, né? Oi, como assim? Pois é, mas o caroteno faz a gente enxergar melhor. Você vai ter a visão do super-homem se você comer o caroteno. Enfim, né? Como eu sou nutricionista, eu tenho interesse nisso, então eu já vou ensinando as coisas pro Arthur. E é legal porque, assim, às vezes ele até sabe o nome de algumas coisas, sabe? Coisas que geralmente as crianças na idade dele ainda não falam, mas ele acaba replicando muito das coisas que eu faço. E aí é ótimo, porque ele já vai fazendo educação nutricional com todo mundo, né? Com todo mundo da família. E aí, né, aí eu falo, nossa, então, a cenoura vai te ajudar a ter a visão do super-homem. E se você comer a beterraba, o que a beterraba pode te ajudar? E se você comer a couve, o que a couve pode fazer por você?
E é isso, gente, com a mesma empolgação que eu tô contando aqui pra vocês, é a empolgação que eu falo pros meus filhos, tá bom? A gente sempre, né, tenta assim, de uma forma muito estimulante, porque se eles verem essa empolgação na gente, é claro que eles vão se sentir motivados também, né? Então, essa foi a segunda dica, de estimular a imaginação, de tentar fazer mais, o máximo de coisas possíveis para que eles usem a imaginação. Jogue perguntas para eles, né? Filho, que cor tem isso? Filho, que sabor tem isso? Filho, isso é crocante ou isso é macio? Enfim, tudo isso. E por último, né, a nossa última dica aí é: deixe a criança brincar com os alimentos e convide a criança para participar do preparo também. Gente, e aí, deixar a criança brincar com o alimento não significa deixar a criança explorar o alimento na hora da refeição. São coisas diferentes. O que acontece? Na hora de comer é a hora sagrada, né? Ela pode explorar, ela pode colocar a mãozinha, né? Levar a boca, vai fazer uma bagunça, é normal, mas até essa bagunça ela tem que ser controlada, né? Não dá para criança não ter limites e pegar o alimento e sair tacando na parede, no chão, né? Na cara do cuidador que estiver ali oferecendo junto. Então essa bagunça ela tem que ser controlada, tem que ter limite. E aí, gente, o brincar não é na hora. Todas as vezes que eu falar pra vocês de brincar, não é na hora da refeição, tá bom? Aqui em casa, meus filhos já entendem isso. Até o Heitor, que só tem 1 ano e 2 meses, ele já entende que na hora da refeição não é a hora de brincar. Hoje, por exemplo, ele pegou uma laranja e ficou brincando com a laranja como se fosse uma bolinha. Ele jogava a laranja, ia lá, pegava. Ok, a gente não estava no contexto da alimentação, ele não estava se alimentando, mas eu não deixaria ele fazer isso se a gente estivesse comendo. Porque senão, gente, por que isso é importante eu falar isso pra vocês? Senão a criança, ela vai entender, né, que na hora de comer ela pode brincar. E não é isso que a gente quer ensinar. Então, a gente pode promover brincadeiras que usem os alimentos. Então, a gente também pode, eu teria uma live para poder falar isso para vocês. Eu precisaria de mais 1 hora para dar dicas. Mas, por exemplo, vocês podem esconder algum alimento, algum brinquedo da preferência do seu filho dentro de um alimento que ele não goste tanto. Ou, por exemplo, crianças que têm dificuldade de tocar nos alimentos. Então você vai fazer, sei lá, pegar uva e fazer uma piscina de bolinha com uva. Você vai. Isso daí, gente, vale até para as crianças menores, tá bom? Se a criança levar o alimento à boca durante a brincadeira, ok. Aí também vocês não tem que interromper e falar: não, filha, a gente tá só brincando, não pode comer. Não é isso, né? Se a criança tiver a curiosidade, o estímulo de pegar e levar à boca, maravilha. Mas se essa criança não quiser também, a obrigação ela não tem. É um momento de brincadeira, não é o momento da refeição. E aí, assim, né, brincar com... meu filho tem dificuldade com seco, então eu vou esconder alguma coisa na farinha, eu vou fazer, né, eu vou colocar a mãozinha na farinha e nós vamos sair carimbando a mão. A gente pode fazer carimbo com os alimentos, né, então pega uma beterraba, corta em formato de coração e sai carimbando. A beterraba mancha, né, ela vai carimbar. Então aí vocês podem carimbar papel, enfim. Gente, são só exemplos, tá bom? A gente poderia falar um monte de coisa aqui. Eu tinha falado meia hora, já passaram-se 40 minutos, né? Mas eu de fato eu vou cumprir aí o que eu prometi. Já falei pra vocês então das 3 dicas, das 3 estratégias. O mais importante, né? O que eu quero que vocês gravem é que tem que ser tudo de uma forma lúdica, tudo de uma forma leve, tá? A intenção é sim aumentar a aceitação de alimentos, mas não é obrigar que a criança coma, tá bom? Não é. E cuidado com a sua expectativa, senão você vai achando que
Ai, eu tô fazendo a brincadeira e ele não tá comendo. Gente, ele não tem que comer naquele momento. Se ele quiser comer, tudo bem, mas ele não tem essa obrigação, tá bom? Mas tem as segundas intenções e a gente vai ficar muito feliz, claro que isso aconteça, mas também não vá pra brincadeira com essa expectativa, senão vocês podem criar uma pressão que não é bem-vinda nesse momento. Gente, é isso, assim, é muita coisa, muita coisa. Tem gente aí, né, falando que vai comprar o curso, tem gente que é aluna aqui do curso e sabe, né, que essas são algumas das estratégias que eu ensino lá e que de fato tem muitas outras. O mais importante é não obrigue o seu filho a comer, tá bom? Não use pressão, não use chantagem. Gente, foi uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pela audiência. Nós vamos continuar conversando sobre isso. Algumas pessoas aqui sugeriram, né, ao longo da live da gente fazer outros encontros para falar sobre isso. E eu terei o maior prazer em compartilhar todo o meu conhecimento e a minha experiência aqui, né, de mãe, de nutricionista materno-infantil que acompanha tantas crianças aí, tá bom? Não se esqueçam, se inscrevam no YouTube, eu vou salvar essa live aqui e ela vai pra lá, tá bom? Pro nosso canal, o canal do Bebê Bom de Garfo. Se inscreva lá, ative notificação, compartilhe, chame as pessoas para poder estar conosco nessa e que a gente consiga realmente fazer a diferença aí nessa geração, que a gente consiga fazer com que os nossos filhos tenham uma boa relação com o alimento, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e Deus abençoe a semana de todos vocês. Tchauzinho!